Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês nessa sexta-feira iluminada. Iluminada pela previsão das festas de Oxum e também porque temos um amigo conosco muito especial. Boa tarde a todos, boa tarde Rio Grande do Sul, boa tarde o litoral, interior do estado, boa tarde capital. E hoje nós vamos ter um assunto que me chama muita atenção e um assunto que todas as pessoas devem prestar muita atenção também. Mas o pessoal em casa deve estar achando que a gente vai falar sobre Oxum, sobre a simpatia que a gente trouxe, né? Sobre amor, sobre só felicidade, sobre união. Tudo isso nós vamos falar também. Mas hoje nós vamos fazer um programa diferente. Hoje o programa vai ser bem diferenciado porque nós vamos ter um debate, nós vamos ter uma pequena palestra, né? Uma pequena palestra de uma interação para melhorar um pouquinho a vida de cada um. Sim, gente, muitas vezes os exemplos dos outros tem que ser para melhorar a nossa vida no dia a dia, né? Tem que ser para melhorar? Não, tem que ser para nos conscientizarmos também, sabia? Porque você que está em casa muitas vezes fica preocupado lá, né? Se o filho saiu, se o filho bebeu na estrada, né? Se teve festa. Ou então você que está indo aí para o litoral, né? Sexta-feira, mas vou tomar uma cervejinha antes de pegar a estrada, ou então vou sair com os amigos, lá na praia não tem tanta vistoria, né? Será que dá para tomar aquela cervejinha e pegar o carro? Ou até mesmo você aí que não bebe, segue tudo direitinho e que muitas vezes é vítima da violência no trânsito. Pois é, um dia antes de comemorarmos e alegrarmos com um dia que é feriado em muitas cidades, aqui a nossa cidade vizinha, Viamão, já é feriado pelo dia de Oxum, na segunda-feira, nós nos preocupamos com a segurança. Mas antes da segurança, nós nos preocupamos com a sua felicidade, com a sua vontade de vencer, com a sua vontade de mudar. Sabe por quê? Porque a depressão é o mal do século, né? As pessoas muitas vezes achando que a vida acabou, por falta de dinheiro, ou porque não conseguiu pagar aquela dívida, ou porque o filho foi morar fora, ou porque o marido deixou, né? A namorada não te quis, e aí aquela depressão, não vai sair do quarto, muitas vezes recorre às drogas, né? Ao alcoolismo. Mas a gente é responsável pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelo nosso espírito, e principalmente, também somos responsáveis pelo meio que a gente vive. Por isso, hoje nós temos um convidado muito, muito querido, muito especial aqui com a gente, que é o Dango Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer te ter aqui no programa. Aliás, estava sendo muito esperado aqui pela gente, por essa forma que tu tem, assim, de traduzir situações difíceis na vida, né? Como está dizendo aqui do pessoal que reclama muito, a gente pede o pessoal pelo WhatsApp, assim, fala muito sobre depressão, por ter terminado uma relação afetiva, que não quer mais viver, né? Ou então, muitas vezes, perde alguém num acidente de trânsito e que acaba achando que a vida terminou. A gente queria muito que tu viesse para contar um pouco dessa história, né, do Dirija pela Vida, que é o teu trabalho hoje. Conta um pouquinho quem é o Dango Ribeiro. Então, né, boa tarde para todos de novo. Mas enfim, isso que tu falaste é bem verdade mesmo. As pessoas hoje em dia reclamam da vida praticamente de quase tudo. Acho que todo mundo tem o direito de reclamar um pouco, mas às vezes é exagerado demais, né? E eu acho que, contando um pouco da minha vida, o que aconteceu comigo, enfim, do meu acidente, eu acho que dá pra gente tirar alguma coisa boa dessa história. É importante. Tu não nasceste com essa deficiência? Não, não. O pessoal tá olhando assim, ele tem um problema neurológico, o pessoal tá em casa assim, ele sempre foi assim, né? Sempre usou cadeira de rodas. Não era esse o Dango? Não, o Dango não era assim. O Dango, antes do meu acidente, o meu acidente foi na noite do dia 20 de setembro de 1996, eu tinha 22 anos de idade. Jovem, né? Bem jovem. Muito jovem, muito bom, 22 anos. Então, nessa noite ali, com 22 anos, a minha vida, da noite pro dia, deu uma reviravolta, assim. Você bebeu e pegou a direção? Não, na verdade não. Na verdade, eu peguei uma carona. Pegaste uma carona? Uma carona no banco traseiro de um carro, sem o cinto de segurança. Enfim, velocidade misturado com álcool também, a direção. Enfim, deu aquela capotagem, eu fui acabado jogado para fora do carro, fui projetado para fora do carro, onde eu tive uma lesão aqui no meu pescoço, que foi uma tetraplegia, né? Entre a C3 e C4 na cervical. Mas enfim, né? A minha vida, aquele dia, mudou muito. Assim, não era tu que tinha bebido? Não. Não era tu que estava dirigindo? Não.
mas o amigo que estava na direção, que foi te dar uma carona, havia bebido. Sim, né? Na verdade, eu tinha até tomado uma cerveja, tudo, mas quem estava mais alcoolizado era o motorista. Mas tu não colocaste o cinto no banco traseiro? Não, Parece que as pessoas não entendem quem tem que usar, né? Imagina em 1996, quem é que vai Nem colocar se discutia isso, um cinto de segurança no banco traseiro? Impossível. E aí, então, tu foste arremessado do carro. Com a batida, a gente deu uma batida muito forte. E o Dango antes? O Dango, antes do acidente, tinha uma vida muito ativa, né? Por exemplo, dia 20 de setembro de 1996, fiquei tetraplégico. Mas no dia 19, um dia antes, eu tinha uma vida muito ativa. Então, eu lembro que eu acordei pela manhã, um dia antes do meu acidente, trabalhando, estudando, né? Eu também era atleta, fazia já 4 anos. Canoagem? 4 anos canoagem, inscrito na Confederação Gaúcha, participando de vários campeonatos, enfim, e também eu tive uma oportunidade muito grande, com 19 anos, já com 1,90 m de altura, eu tinha uma estética muito legal pelo esporte que eu praticava. Era modelo? Eu era modelo, né? Eu modelava para várias lojas de moda masculina dentro de Porto Alegre e viajava muito, então a gente ali vendia o produto da loja, que era ternos, né? Trajes de banho, sapatos. E fora isso também tinha uma produtora de eventos, onde fazia festa para os outros fazerem festa. Para serem felizes. Então a minha alegres. vida era muito ativa, e naquela época eu lembro de tanta atividade que eu tinha, eu nem lembrava de acidente. Pô, acidente vai acontecer comigo? Não, comigo não. Acontece com os outros. Né? E agora, Dan? Comigo não vai acontecer. No fim acabou acontecendo esse acidente. Mas olha só, acho que em cima desse acidente que aconteceu comigo, de um limão eu fiz uma limonada, eu consegui melhorar cada vez mais, todos os dias, né? Então, a força de vontade muito grande de sobreviver, porque tetraplegia não é fácil, né? É um problema complicado, então não tem... Ele te impossibilita várias coisas. E tu, né, não só o movimento, né, gente? A gente tem que imaginar assim, o ser humano, ele fica com uma dependência não só de outras pessoas, por uma pessoa que era atleta, né? Exatamente. Quanto do mecanismo, quanto dos órgãos públicos, graças a Deus agora é lei, né? A questão das rampas em bancos, em shoppings, também não se preocupavam com isso antes. Eu acho que esse trabalho que o Dango faz também serve nesse sentido. Dango, hoje tu te vê como uma pessoa vítima do acidente de trânsito, sim, mas vítima da vida? A vida acabou depois que tu teve esse acidente? Não, de maneira alguma. Minha vida não acabou, minha vida só melhorou cada vez mais. Eu tenho uma força de vontade imensa em relação à vida, eu amo a vida. A segunda chance que eu tive de estar vivo, hoje, para mim, assim, é a melhor coisa que aconteceu para mim, na minha vida, assim, porque é superação todos os dias, né? Por exemplo... Pois é. A pessoa que está ali em casa, que está reclamando que o marido deixou, que o namorado não quer saber, que queria morrer, como é que tu vê pessoas assim que se entregam diante de uma situação dessas? Então, né, como eu falei no início, assim, é um pouco complicado de abordar esse assunto, é até bastante complexo, mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que problemas todos têm, né? Às vezes uma doença na família, enfim, conta para pagar, filho para criar. Eu acho que todos têm problemas, mas eu tento sempre fazer assim. Eu fiquei tetraplégico. Eu tinha uma vida ativa normal, mas sempre hoje com um problema que ficou para mim, que na verdade não é problema. Eu encaro todos os dias, mas eu sempre consigo dar uma olhada. Quer ver? Eu dar uma olhadinha para o lado, assim, ó. Eu não consigo virar todo o meu pescoço para trás, mas quando eu começo a olhar para o lado, eu já vejo gente pior do que eu. Então é por isso que eu não reclamo da vida. Por exemplo, o Hospital Sara, lá em Brasília. Né? Algumas pessoas conhecem, enfim, o Hospital Sara Kubitschek. Esse hospital é um hospital especializado em traumatologia neurológica. Então, cada vez que eu vou para lá fazer um tratamento e entro naquela rampinha e vou subindo, eu vejo tetraplégicos que nem eu, que tem que ter um tubo de oxigênio para poder falar contigo. Então, você está vendo algum tubo aqui? É verdade. Eu não preciso de tubo para falar. Então, não tem motivo para reclamar da minha vida. Eu estou vendo gente pior do que eu. Quando eu chego lá no Sara, eu vejo tetraplégicos que usam fralda. Eu não uso fralda. Eu tive a sorte de, 13 dias depois do meu acidente, voltar a sentir o meu corpo todo de volta, ter sensibilidade. Isso é importante. O tetraplégico, ele tem a sensibilidade? Então, depende do grau da lesão. Ainda a sorte que eu tive, apesar do azar lá, a sorte que eu tive é esse grau da lesão que foi atingido aqui no meu pescoço, na cervical, não atingiu a parte da sensibilidade.
Então eu sinto o meu corpo, então eu não preciso usar fralda, eu não tomo medicações, eu não preciso de nada disso. A pessoa que tem uma deficiência física, no teu caso, infelizmente pela violência do trânsito e uso de bebida, ela ama? Olha, sinceridade mesmo, assim, eu acho que a pessoa quando bebe e vai para trás no volante não tem amor à vida. Porque está arriscando não só a vida dele? Está arriscando a vida dele, está arriscando a vida de outras pessoas que estão dentro do carro também. E a gente vê muito isso, sabe? Porque como eu comecei esse trabalho lá na Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, eu comecei esse trabalho no Vida Urgente, enfim, foi em 2002 ou 2003, mais ou menos. E a gente vê toda semana, a gente vê todo mês, né? Os casos que acontecem lá, as pessoas morrem em acidente de trânsito por não ter uma consciência. Puxa vida, tu vê os pais chorando a morte dos filhos, tu vê filhos chorando a morte dos pais. Então, tá tudo meio que mudado e a gente faz um trabalho forte para tentar mudar essas estatísticas e esses números de acidente. Porque, na verdade, o ciclo da vida, qual é? O ciclo da vida é os filhos enterrarem os pais, não é? Não é assim que funciona? Né? Mas esse ano a gente Só que agora um momento incrível, tá complicado. Os pais estão enterrando os filhos, jovens, enfim. Que não é só o álcool, o uso de drogas, pessoal, a gente fala muito sobre o álcool, mas tem aí todas as drogas que são ilícitas, mas que são usadas na madrugada. Exatamente. Eu tenho, não é uma pergunta, eu queria colocar uma posição tu estava falando, eu estava aqui do lado de fora observando, até eu disse que eu não ia participar, Sim. deixar mais a Viviane ter esse diálogo contigo, mas existem algumas coisas no ser humano que o ser humano muitas vezes não se dá por conta, certo? Tu é uma pessoa iluminada, cara, tu é uma pessoa, tu tem uma áurea na tua volta, uma energia e uma força muito grande. E não é demagogia, não é aquela situação de querer montar alguma coisa em cima. Estou até emocionado, estou meio... Não é italiano não, assim, ele se emociona. Porque assim, existem algumas coisas que se passam na vida da gente, e esse acidente para ti foi um acidente, eu digo, um acidente trágico, em partes, né? Sim. Que te deixou um cadeirante, mas com vida. Cadeirante com vida e o cadeirante... com uma luz, eu digo cadeirante, Dango, para as pessoas compreenderem num geral. Exatamente, certo? Tranquilo. E uma pessoa hoje que está ajudando outro, que está ajudando outras pessoas, se não caiu simplesmente naquela situação de um acidente. De mim, né? Coitadinho de mim. E essa luz que está na tua volta é exatamente essa luz da caridade, Dango. A caridade do quê? Tocou num assunto que eu falei ainda essa semana, errado, a lei da vida não é essa. Um pai sepultar um filho. Seria o contrário, mas tu está conseguindo fazer que essa lei se mantenha nessa tua palestra, nessa tua luz, nessa tua força e nessa tua dedicação. Certo que foi um sofrimento muito grande para ti, mas com toda certeza esse sofrimento que tu passou, tu está conseguindo tirar o sofrimento de muita gente. E como que tu está conseguindo fazer isso? Conta pra gente. Então, na verdade, eu trabalhava para uma empresa antes, né? Trabalhei 4 anos e meio para uma empresa, uma transportadora bem grande, conhecida no Rio Grande do Sul. Posso falar o nome? Claro. Vitória, Provedora Logística, que foi praticamente também o início de quase tudo, da divulgação do trabalho, né, do ensinamento, vários cursos que eu fiz, enfim, voltado para a palestra, né, para a gente ter mais conteúdo, se qualificar mais, para a gente poder passar essa mensagem para o público. Então hoje eu atinjo desde as escolas onde tem crianças, a palestra é direcionada para as crianças, adultos, adolescentes, enfim, faculdades. O nosso foco maior hoje seria as empresas, né? Então deu para notar que eu não faço nada sozinho. Tem uma equipe que apoia ele. Tem uma pessoa que viaja comigo, tem uma pessoa que trabalha junto comigo, ela também domina o assunto trânsito e ela que organiza praticamente tudo, ela... Enfim, faz o cronograma das palestras, ela divulga, ela faz os contratos, enfim, distribuições dos materiais informativos. Então, ela que organiza tudo, né? Que é a Elisete Pinhatti, ela não está aqui comigo, eu gostaria que ela estivesse aqui. Querida, não pôde. Um beijo para você. A Elisete Pinhatti. E a gente faz um trabalho muito bonito, assim. E para entrar em contato, para te levar na empresa ou na escola, porque acho que a educação do trânsito tem que começar realmente lá na primeira infância, tá? Uhum. Porque a criança é que vai cobrar do pai, tem que botar o cinto, pai aqui atrás. É verdade. Cadê minha cadeirinha, né? Eu acho que isso é importante, sim, né? Para conhecer a lei de trânsito. Como é que faz para entrar em contato com o Dango? Então, para entrar em contato com o Dango, muito fácil, assim. Eu acho que o primeiro contato, se alguém quiser se comunicar comigo, pode ligar para a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga,
que vai ter um contato lá, ou pode entrar no meu telefone, que é o 8047-0141, e o meu e-mail também, que é dangobr@hotmail.com. Ali a gente está entrando em contato com todo mundo e é tranquilo. E fazendo esse trabalho. Exatamente. Dango, uma mensagem para o pessoal que está em casa, saindo de férias, ou passando as festas, né? O que tu diria para as pessoas, tu que tem essa vivência diária? Então, eu deixo um recado aqui, porque, bem na verdade, como eu falei no início da entrevista, eu tinha uma vida normal, uma vida ativa pra caramba, todas as atividades que eu fazia, da noite pro dia, ela virou do avesso. E eu tive que fazer de um limão uma limonada para continuar sobrevivendo e superação todos os dias. Eu digo para vocês assim que eu amo a vida pra caramba. O meu psicológico hoje é bom demais, é um psicológico limpo e verdadeiro em relação à vida, e eu tenho essa força de vontade para continuar a minha vida. Mas não deixe que um acidente possa acontecer contigo, porque tu nunca vai saber se teu psicológico vai estar bom para assumir uma vida de limitação. Eu tenho isso comigo, eu amo a vida pra caramba, e deixo também um recadinho, e nunca esqueçam que no velocímetro do carro de vocês, às vezes está ali 200 km por hora, não tá? Bem no cantinho assim, não tem? Pois é, o carro foi projetado para andar 200 km por hora, mas a tua vida ali dentro não foi. E vocês podem perder 1 minuto na vida, mas não percam a vida em 1 minuto. É essa mensagem que eu deixo, que todos tenham um bom veraneio, um bom carnaval, e quando for pegar uma estrada, não misturar álcool à direção. Né? Valorizem a vida de vocês, valorizem a vida da família de vocês, lembrem sempre que vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida. Podem viajar, podem se divertir para uma balada, mas não misturem álcool à direção. E voltem para casa sempre, que sempre vai ter alguém te esperando. Tá aí nessa mensagem, parabéns. Parabéns, Dango. Que as pessoas que estejam em casa assim possam entender essa mensagem nesse dia. Ah, Vivi, mas no dia de Oxum a gente fala de religião, a gente fala de vida. A religião africanista, que é a religião que eu assumi para minha vida, ela fala de vida, ela fala de superação. Olha e aí. ela fala também sobre o amor ao próximo. E esse amor que ele não tem limites. A gente pode estar limitado no nosso corpo, mas na alma nunca, né, Dango? Então, Nunca, especial né? demais hoje. Obrigada, Dango. Muito agradeço. Tá vendo, gente? Você que está em casa muitas vezes chorando, né? Reclamando, né, Pai Mário? Exato. Que bom que a gente tem pessoas que conseguem fazer essa superação, que bom que a gente consegue modificar o dia a dia. E o Dango veio trazendo essa experiência pra gente, veio trazendo essa energia pra gente. Exatamente. Toda essa experiência que o Dango trouxe para nós, toda essa energia que o Dango trouxe para nós, é aquilo que nós lutamos e batalhamos todos os dias, para pedir para as pessoas simplesmente amem a vida, amem as pessoas que você tem ao lado e, acima de tudo, respeite a vida do próximo. Nós trouxemos esse tema já início de dezembro para que a gente possa saber que às vezes a vida parece aquele problema insuperável, mas existe até alguns pensadores que pode piorar, mas também pode melhorar, né? E nesse dia que nós estamos falando aí de vitórias, né, de superação, de luz, de caminho, nós trazemos para vocês também a lembrança de que a espiritualidade, ela supera tudo. Os limites do corpo, os limites até da própria alma. Porque nós estamos aqui para poder superar e ensinar e transformar o ser humano em algo melhor do que muitas vezes nós já vivenciamos na nossa história. E no dia ligado ao Oxum, nós queríamos falar de amor, sim. Mas esse amor entre o ser humano, esse amor de superação, esse amor que está falando entre os amigos, entre os irmãos e entre os familiares. E eu recebi aqui um pedido de orientação de uma mãe muito preocupada, Pai Mário, eu vou pedir para o senhor consultar no Jogo de Búzios, que diz que o filho, que tem 2 aninhos, nós fomos com o Dango aqui que está, né, aqui com a gente já com 40 anos. Com 40 anos, já queria envelhecer o homem, tu viu? Mas né? Ela tem um filhinho só com 2 aninhos. Ela disse que passou o ano inteiro com meninos, entra e sai do hospital. Inclusive, o menino, quando não é asma, é um problema de diarreia, é um problema... Sempre tem um problema. E agora começou a aparecer algumas coisas, algumas convulsões, que ela se preocupa em ser neurológico. A espiritualidade, o Púzio, pode mostrar? Pode sim, porque quando há uma convulsão, há um distúrbio também no espiritual, certo? Então nós vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Estou dizendo que pode, tá?
que aquela situação, como eu sempre expliquei, nosso corpo gera energia e uma convulsão, ela gera uma energia no cérebro também, certo? Eu estou, sinceramente, eu peço até desculpa para as pessoas, mas eu estou muito, não é emocionado, eu estou muito extasiado com toda essa energia do tango, tá, gente? Estou mesmo extasiado mesmo. Ele fala por isso porque ele já capotou vários carros, viu, Dango? já tive vários problemas com acidente, né? Então eu sei bem. Na realidade que essa criança tem, ela tem problemas neurológicos mesmo, Irmã, já mostrando aqui, certo? Ela tem uma fragilidade. Ela tem uma fragilidade, ela tem que ter um acompanhamento médico e sim também um acompanhamento espiritual. Como eu falei no começo, ela tem um problema neurológico, ela tem um problema dessas convulsões e esse neurológico atinge no espírita também, atinge no espiritual também, certo? Então, o que acontece? Ela tem uma necessidade muito grande, sim, certo? De fazer algumas coisas na religião, como algumas seguranças, mas Iemanjá marcando muito a questão saúde para ela. E a gente sabe que quando existe necessidade espiritual, as pessoas podem buscar um recurso, podem modificar esse meio. Vá nesse sábado até a casa de Iansã e Oxalá, onde estaremos realizando as limpezas e seguranças de criança de final de ano. Ligue e se informe, 3084-3434. Haverão consultas a jogo de búzios com Pai Mário de Oxalá e com Viviane de Iansã. E também nesta segunda-feira, o atendimento na casa de Iansã e Oxalá será normal, né? Sendo que às 17 horas nós estaremos, né? Exatamente. Nos encaminhando à beira do rio para o sorteio. Nós temos um sorteio especial hoje, se os meninos puderem mostrar a imagem, o vulto que Jorge Caô doou para sorteio, tá aí o vulto de Oxum, de uma Oxum Docô, que será sorteada, pode dizer pro pessoal aqui, que será sorteada na beira do rio, tá, André? Na beira do rio, e você participa através do Face, Vivi na TV, tá? Face, você vai lá, coloca o nome, o telefone, pode levar até às 20 horas ali, próximo à Gávea, também que haverá uma urna onde você vai colocar seu nome e seu telefone, e provavelmente às 21 horas estaremos sorteando esta imagem, que foi uma doação de Jorge Caô, em homenagem a Oxum. Também tem a simpatia para mostrar para vocês, que é uma simpatia de doçura. Sempre lembrando, tudo que você levar ao meio ambiente tem que ser perecível e biodegradável, tá, gente? Símbolos de Oxum estão ligados às flores, né? E aqui há um coração de quindim. No entregar, você tira o papel, tá, gente? A gente não tirou aqui até para poder facilitar, para mostrar às pessoas. Então, aqui, ó, sempre múltiplos de 8, de 4 ou 8, e símbolos de Oxum, espelho, perfume, doçura e flores amarelas. Pessoal que não conhece muito a religião, pode fazer uma bandeja de quindins e flores e levar ao rio, pedindo para Oxum doçura, pedindo clareza, amor e perseverança, que hoje o programa está relacionado a isso. Você já conversou aqui junto com a gente com o Dango, né? Ele que veio com essa história bonita aí de superação, que continua fazendo esse trabalho de conscientização a tantos outros. E também podemos trazer para vocês mais energia positiva, sabe como? Você pode sim ter aquele carinho da casa de Iansã e Oxalá no momento que você se preocupa com a sua espiritualidade. Olha só aqui o pedido de orientação de uma amiga que até nos projetou essa orientação hoje que o Dango trouxe para vocês, essa mensagem tão bonita, aí que é uma mensagem especial nesse dia de amor, que é dia de Oxum. Ela diz que perdeu o filho fazem 2 anos. Tudo 2 anos, né? Olha, eu acho que foi um ano kármico isso, né? Perdeu o filho em um acidente de trânsito, né? Só que ela diz o seguinte, e tu falaste, né, Dango, dos pais que ficam esperando os filhos voltar, né? Exatamente. Os pais sofrem muito com isso. Isso é muito triste. É muito triste. E ela diz que perdeu esse filho faz 2 anos e que ela sonha com ele todos os dias. E nesses sonhos, ela vê o filho chorando e pedindo ajuda. Não por ele, mas por uma outra pessoa que estava no carro. Essa pessoa sobreviveu. Pai Mário, o que pode estar acontecendo com essa mensagem? É uma mensagem do filho ou será que ela está um pouco impressionada ainda? Vamos ver aqui. Porque através dos sonhos pode haver uma comunicação, né? Está havendo uma comunicação, sim, do espírito do filho, tá? Em relação com ela. Porque a não aceitação dele do acidente que é ocorrido. Porque, pelo que eu vejo aqui, é um caso até parecido com o teu, Dan. É um caso que ele não estava à direção, era outra pessoa que estava.
Só que a não aceitação desta pessoa que desencarnou está atrapalhando tanto a vida da mãe quanto a vida da pessoa que estava à direção. Porque ela disse que o filho pede muito para ajudar essa pessoa que sobreviveu. Exatamente, mas na questão da ajuda que ele está pedindo aqui, ele está na realidade atrapalhando essa pessoa. Entendeu? É uma coisa muito complicada. Ele tá devido à preocupação dele. Devido à preocupação dele, sim, porque o espírito ele está numa energia tão forte querendo ajudar que acaba atrapalhando. É aquilo que nós sempre falamos. A pessoa desencarnada, o ser desencarnado, ele tem que ser encaminhado. Então ele tem que ter orações em igrejas, em centros espíritas, em casas de religião. Para quê? Para a evolução daquele espírito. Para que ele possa entender que ele não está mais no plano material e que ele não tem mais como ajudar as pessoas que estão nesse plano, que é o plano material. O espiritual dele não tem, porque a evolução do espírito dele não é suficiente para essa ajuda. Então, por isso que acaba atrapalhando, por isso que acaba tendo essa segunda posição. Por exemplo, eu não gostaria de usar esse exemplo, mas nós estamos vendo aí nos telejornais em relação à Boate Kiss, que estão fazendo já as limpezas dos dejetos, dos detritos da Boate Kiss. Material químico também. Material químico, e teve muitas adolescentes ali, muitos jovens que desencarnaram ali. O que aconteceu? Esses jovens tiveram problemas no espiritual e quiseram retornar e falar com a família, ajudar a família. E teve tem um livro que está sendo lançado, tem um livro, inclusive com as mensagens psicografadas, eu não sei a veracidade disso, mas das pessoas que faleceram na morte. Nós temos um livro muito antigo, até sobre o incêndio do edifício Joelma em São Paulo, que foi psicografado boa parte por Chico Xavier. Não, aí eu também. confio. Aí a gente confia. E ali se mostrou muito esta questão do espírito em evolução. O que acontece nessa situação aqui? O espírito está precisando da evolução. O espírito desta pessoa desencarnada, desse ser desencarnado, ele precisa compreender que ele não tem mais como ajudar as pessoas que estão aqui. Porque se tivesse como ajudar, estaria vivo, né, Dango? Estaria fazendo provavelmente um trabalho como o teu, se fosse o caso, né? Exatamente, até vou comentar uma coisa importante aqui que aconteceu e é relacionada à minha palestra, porque essa minha parceira que trabalha junto comigo, a Elisete Pinhatti, ela decidiu em trabalhar junto comigo também, porque ela já voluntária da Fundação Thiago Gonzaga há muitos anos, ela também, ela foi para lá porque ela perdeu uma pessoa muito importante para ela, né, num acidente de moto. Então, isso aí que o nosso amigo ali, né, acabou de colocar, enfim, do espírito que, né, ele partiu e não, e aí às vezes as pessoas acham que está ajudando e não está, o próprio espírito, né, e é complicado pra caramba. Então eu, como fui espírita há 20 anos, Entendi. Mais ou menos, né, hoje não sou mais, mas enfim, eu entendo o que vocês estão falando e foi bastante complicado, né, para essa alma, para esse espírito, essa pessoa importante que a Elisete perdeu, poder entender, mas hoje eu tenho certeza que se encontra num lugar bem lindo, bem tranquilo e a gente entende, assim, eu compreendo, né, o que vocês falaram aí agora e realmente isso é pura verdade. E a gente tem que ter essa consciência, a gente que é mãe, pai, porque provavelmente esse espírito ainda está preso na hora do acidente, preocupado com aquele que estava junto. Exato. Mas acaba não atraindo boas coisas. Então, orações é importante quando a gente perde alguém. E quando não perde mesmo, está lá no hospital vendo se o filho vai sobreviver, né? Ou se não, enfim, a oração sempre atrai energia de luz. E o importante também para as pessoas que estão passando por essa situação, que a gente deve pensar positivo. Nunca pensa negativo. Aí morreu, está sofrendo nos escombros, Não, transforme isso em uma energia positiva que você vai transmitir esta luz e essa energia positiva para as pessoas. Exatamente. E essa luz, essa energia positiva, você encontra em pessoas que são iluminadas, nós encontramos em pessoas que querem o bem-estar do outro também, que é o exemplo desse nosso amigo que está aqui. Nós podemos citar 300 exemplos, mas não é simplesmente para fazer algo diferente, é proporcionar algo diferente para você, que é a luta do dia a dia. E a gente tem aí o programa encerrando agora para vocês com essa mensagem de Oxum. Você que está fazendo as oferendas, por gentileza, cuide do nosso meio ambiente, faça com doçura, faça com o coração aberto, faça com carinho, eleve a sua alma e principalmente procure ver o que você pode fazer de positivo para o outro e com o outro. Obrigado, Dango, pela tarde de hoje, pela tua mensagem. Agradeço muito mesmo de coração. Muito obrigado pela oportunidade. E é só isso que a gente deseja para as pessoas, né? Vida. Vamos valorizar a vida cada vez mais.
E a todos que estão em casa, meu grande coração, meu grande carinho, Pai Mário. Até segunda-feira, gente. Sexta-feira. Beijo no coração. Viva, 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 viva e continue vivendo. Até segunda.